A nova expansão do The Sims 4 trouxe os parquinhos para a nossa vida de The Sims 4. Então hoje eu vou construir uma vila com os parquinhos. Oiê, aqui é Lee Sims e hoje nós teremos uma vila de 3 casas em que o centro dessas 3 casas, são um parquinho modular que eu montei. Na vila nós temos 3 casas, uma delas para um sim só, a outra casa para, as outras 2 na verdade, para uma família, ou seja, pais com filhos, pai com filho, mãe com filho, você que escolhe. Temos também uma área de piscina para complementar ali o nosso lote, mas no centro da vila nós temos um parquinho. Eu criei um parquinho modular e coloquei também um escorregador que veio com a expansão. Na piscina nós também temos coisas que vieram na expansão, então tem bastante coisa relacionada a novas aventuras, e se você gostou das coisas que vieram nessa expansão, você provavelmente vai gostar dessa vila. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, isso porque talvez você não saiba que a gente está tendo vídeo segunda, quarta e sexta, e por essa razão é bem legal que você se inscreva e ative as notificações para o YouTube estar sempre te lembrando que você tem vídeo novo para assistir nesses 3 dias comigo. E não esquece de comentar aqui quais são os próximos conteúdos que você quer ver por aqui. Tem bastante coisa já programada para sair, porque eu precisei me adiantar para que os conteúdos não faltassem para vocês, mas isso não significa que você não pode participar. Então deixa aqui o seu comentário com a sua sugestão, que eu vou acatar com muito carinho. Ah, e se você quiser essa construção, é só me procurar lá na galeria Lee Sims com 2 S no final, que você encontra essa e outras construções. Agora, sem mais enrolação, vamos lá conferir como é que ficou essa vila com parquinho. Queria começar dizendo que essa vila foi um parto para ser feita, porque eu comecei em um lote, aí não deu certo. Aí eu fui para esse que vocês estão vendo, só que eu olhei e eu percebi que não ia dar. Por quê? O parquinho, ele é um tipo de item do modo construção que é muito... Eu não sei se chama modo construção ou modo compra. Gente, pra mim tudo é modo construção, tá? Então, os parquinhos, eles ocupam muito espaço. Então, não dá pra pegar um negócio assim, um espaço, um lote muito pequeno. Se você pega um lote pequeno e pra principalmente fazer uma vila e colocar um parque, você vai ter um parque muito pequeno. Eu ia fazer numa 40 por 40, num terreno 40 por 40, mas eu achei ele extremamente grande demais, e aí eu não ia de fato conseguir casas, ia ter que fazer muitas casas, o vídeo ia ser ainda mais longo. Então eu acho que eu peguei um 40 por 30 ou é um 30, não me lembro exatamente qual é o tamanho do lote, mas as casas não ficaram muito grandes e as coisas também não ficaram muito soltas, tipo no terreno. Eu sinto que elas ficaram mais juntas. Não acho que isso seja um problema, mas se você gosta de um lugar com bastante espaço, com muitos terrenos assim, com casas com terrenos muito grandes, talvez essa vila não agrade tanto você. As casas, elas não ficaram tão espaçosas, elas ficaram mais apertadinhas mesmo, por conta do lote, porque o principal era o parquinho. É como se as pessoas que viessem morar aí procurassem um lugar que fosse mais barato, teoricamente, porque as casas são menores, mas que tivesse algum agrado para principalmente os filhos. Exceto pelo fato de que nós temos uma casa que é para um sim só, ou 2, assim, no máximo, mas a cama tá afastada na parede, então acho que fica mais confortável com um sim só. Mas, gente, eu particularmente acho que fica muito interessante trazer pessoas com vibes diferentes para morar numa vila. E aí, por essa razão que nós temos essa casa para um sim só. Ela é, junto com uma outra casa, são casas mais modernas, e a gente tem uma outra casa que ela puxa ali pro clássico. Eu não diria que ela é clássica, mas ela flerta com o clássico, tá? Então, eu comecei fazendo parquinho, eu fiz várias, tentativas de combinações diferentes, tentei colocar o máximo de coisas possíveis no parquinho e tentei englobar todos os modulares que vieram do parquinho. Eu não tenho certeza se eu consegui, mas eu acho que dá para se divertir. No geral, pelo que eu percebi, as crianças, elas não sentem falta de um parquinho grande. Se você colocar um parquinho com algumas atividades ali, elas já ficam bastante contentes. Então, acho que o parquinho que eu coloquei dá suficiente para nessa vila cabem
4 crianças, 2 numa casa e 2 na outra. Então eu acho que o parquinho tá num tamanho interessante para que, se as 4 quiserem brincar juntas, elas podem brincar. Eu fiz a vila nesse tom um pouco mais amarronzado, escuro, mas amarronzado não, é marrom e é num tom de marrom um pouco mais escuro, porque acho que eu faço muitas casas de marrom claro, tons claros, é o que eu acho que fica bonito, pelo menos é o que eu gosto nas decorações particulares minhas, mas acho que é interessante a gente também ficar mesclando, né, com outros estilos e com outras cores de decoração, e aí por essa razão eu trouxe esse tom um pouco mais escuro. A gente também tem uma área de piscina, que pode ser, sei lá, uma área de festas para os sims que moram nessa vila, né, dá para você brincar bastante com a criatividade. Acho que a piscina, ela agrega também um pouquinho ali para jogabilidade, né? Traz habilidade de ginástica, traz uma área de convivência, então acho que vale a pena ter colocado. E aí a gente foi para a primeira casa, que é justamente essa casa que é para um sim solteiro. Ela é uma casa que puxa um pouco mais para o moderno. Na parte da entrada, eu queria muito ter feito um arco e uma porta atrás desse arco para fazer como se fosse uma entrada dupla. Eu até fiz a entrada dupla, mas eu não fiz com arco porque não estava batendo, né? Tava dando que estava atrapalhando o outro objeto, e aí para não perder na funcionalidade, então eu preferi, claro, tirar o arco, tirar uma parede, e aí fica uma entrada dupla mais uma entrada dupla funcional. Eu tô com um problema que eu não consigo usar o Ctrl+Shift+C, eu não consigo abrir a aba de Sheets. Não sei porquê, gente, eu consigo fazer isso no meu notebook, mas no computador que eu gravo, que é o computador do meu irmão, eu não consigo usar Sheets. Então eu queria usar Sheets para algumas coisas do Movie Objects, por exemplo, planta, gente. Eu queria muito colocar várias plantas juntas, assim, uma em cima da outra, mas eu não consigo, justamente porque eu não consigo abrir a aba de Sheets, e eu não sei porque, eu não sei solucionar, sabe? Eu acredito que não tem nada nas configurações em relação a isso, mas também não vou dizer que eu procurei a fundo, não procurei a fundo, e também não procurei a fundo na internet para tentar descobrir o que é. Acho uma pena, porque tem algumas coisas que para mim não fazem sentido, não poderiam ser colocadas juntas, mas a gente, né, finge que tá tudo bem e que eu consegui colocar, coisa que eu não consegui. Na parte de baixo, essa casa é uma casa com primeiro andar, né? Então, quando você entra, você dá de cara com a sala de estar e uma cozinha com uma sala de jantar, assim, atrás da escada. A escada estava um pouco mais para trás, mas aí eu pus ela um pouco mais para frente para encaixar a sala de jantar lá. Foi um pouco difícil encaixar a sala de jantar, mas por conta, né, da escada, que tira ali um pouco do espaço, você não pode colocar nada embaixo da escada, então eu tive que dar ali os meus pulos para tentar encaixar, mas tá tudo funcional, tá? Então, pelo menos eu acredito. Essa vila eu não testei, então talvez você precise fazer alguma adaptação para ver se ela está funcional, porque como eu falei, gente, olha, foi tão difícil para construir essa casa, essa vila. Faltava energia, o computador, o The Sims travava. Gente, teve uma vez que eu tinha construído até essa primeira casa, eu ia começar a construir a segunda e a terceira. E aí eu construí elas inteiras, a segunda e a terceira. Ficava faltando só fazer a decoração da vila em si. E simplesmente, inclusive agora eu me lembrei que eu não coloquei caixa de correio e não coloquei lixeira. Então coloquem caixa de correio e lixeira. E aí, na hora que eu terminei a gravação, eu saí, fui para outra página do computador, fui para o Google Chrome, e aí quando eu voltei pro The Sims, ele tava preto. E aí o The Sims travou o computador, e aí ficou tudo preto, eu tava escutando música, eu não conseguia mais escutar música, e aí, depois de um tempo, o computador voltou, né, as outras páginas voltaram a funcionar, mas o The Sims não funcionou, e aí eu perdi todo o avanço que eu tinha feito nessa construção. Perdi o avanço da segunda casa e da terceira casa. Foi um suplício, gente, terminar essa construção, mas eu consegui. Inclusive, eu consegui ontem. Hoje é o dia que eu tô gravando a narração e amanhã é o dia que vai ao ar essa vila. Então, assim, para vocês terem uma noção de que ficou bem apertadinho o tempo de gravação, mas pelo menos eu consegui terminar.
Na parte de cima, no primeiro andar dessa casa solo, eu fiz o quarto com aqueles banheiros que você faz com parede e janela. Eu acho que super agrega, traz um ar um pouco diferente, né? Porque senão a gente fica sempre usando os mesmos armários. Então, acho que deu um ar um pouco diferente e fiz o banheiro também. Terminei algumas decorações ali e já fui para a estrutura, para o esqueleto das outras duas casas. Para as outras duas casas, aí sim eu ia trazer família com crianças. Eu poderia até trazer, tipo, bebês, inclusive, não, ó, minto eu, gente. Eu acho que nessa casa que eu tô fazendo agora, que é a casa de tons verdes, são 4 crianças, porque eu me lembro que fiz meio que um quarto geminado, sabe? Eu fiz 2 beliches e cada beliche com 2 camas, então são 4 crianças e ao todo na vila cabem 6 crianças. Muita galera, né? Mas eu acho que o parquinho dá, mesmo assim eu acho que ele dá... Confia que ele vai dar. Enfim, para essa casa, então, eu pensei que ela poderia ser um pouco mais clássica e tivesse tons de verde com branco. Eu falei para vocês já que eu gosto muito de mesclar as casas de usar a decoração das casas com cores fixas. Porque eu sinto que na minha cabeça funciona um pouco melhor, sabe? Eu consigo pensar em decorações melhor. Não sei se deu para entender, mas eu gosto de escolher um tom específico para fazer a casa. E eu pensei em tons que combinassem com a parte de fora, né? Com o que eu tinha feito ali no parquinho e na piscina, que são tons de marrom, preto e verde. Tem uns verdes escuros, principalmente no parquinho. Então, as 3 casas que eu fiz puxam para o tom de verde, mais para tons escuros e para marrom, porque a próxima casa depois dessa também é uma casa marrom. Para essa casa e para outra, eu quis fazer uma área externa, num cercado, que fosse uma área de lavanderia. Acho que também dá uma super agregada nas gameplays, acho que dá um pouco mais de realismo, então eu gosto bastante. A diferença é que para essa casa clássica, eu fiz uma área de lavanderia que não tem a máquina de lavar e secar. Eu coloquei a bacia para lavar e o varal de estender roupas. E para outra, que é uma casa com um toque um pouco mais moderno, aí sim eu coloquei a máquina de lavar e secar. E também porque elas precisam ficar num lugar coberto. E aí, na casa moderna, eu consegui deixar, tipo, 2 quadrados cobertos. E aí, eu coloquei elas 2, tá? Bom, falando sobre essa casa agora especificamente, nós vamos ter sala de estar misturada com sala de jantar, cozinha, banheiro. O banheiro da casa vai ficar embaixo, mas não tem problema, porque são crianças, então elas não têm dificuldade para subir e descer a escada. No primeiro andar, a gente vai ter meio que uma varanda ali para uma área social. Achei que ficou super legal, então gostei bastante do resultado. Na parte no primeiro andar, nós também temos os 2 quartos, o quarto principal e o quarto das crianças. Inclusive, vocês vão me ver salvando várias vezes, porque eu fiquei traumatizada, gente. Eu acho que eu perdi essas gravações umas 2 ou 3 vezes. Foi muito difícil. Enfim, acho que uma delas, inclusive, foi porque faltou energia, para vocês terem noção do caos que foi. Bom, como eu falei pra vocês, a construção da casa, ela ia ser basicamente em tons de verde e branco, e aí eu ia só mesclando com outras cores que eu achava interessante ser colocadas. Por exemplo, o chão, ele é marrom, porque eu acho que agregou ali e trouxe um pouco mais de clássico. Esse papel de parede, ele veio no vestíbulo rústico, que foi o último... Eu esqueci o nome daquela área roxinha lá de DL6. Acho que é kit, foi o último kit que veio, inclusive... do The Sims só lança DLC Kit. Muita gente falou, né, que agora eles só lançam isso. E, de fato, eu nunca mais... Pelo menos que eu me... Porque, assim, das últimas coisas que o The Sims lançou, eu acho que veio uns 7 kits. Basicamente, um atrás do outro. Isso porque eu tô falando do modo construção. Mas ainda tem o Cass, que tem, tipo, o estilo delicado. Teve o, né, não sei o que, de outono... Então, assim, eles estão bem focados em kits, né? O que é bom, porque eu particularmente acho interessante, porque eles lançam várias coisas, mas eles poderiam, talvez, sei lá, focar em lançar outros, tipo, coleção de objetos. Enfim, não sei. Não sei o que vocês pensam. Eu sou muito novata nessa parte crítica do The Sims, então eu ainda tô tentando entender o que é que, né, o The Sims, de fato, precisa fazer.
mas deixem aqui nos comentários. Bom, na parte de baixo, na sala de estar, eu fiz uma divisão com divisória. A divisória, sem o Move Objects, ela é muito difícil de manusear, porque ela ocupa um espaço de terreno, e aí você tem que saber usar esse espaço de terreno, e aí acaba atrapalhando no que você coloca na frente, no que você põe atrás da divisória. Mas eu acho que eu soube usar o jogo de cintura para dar um jeito e conseguir manusear bem as divisórias. Depois eu fiz uma outra divisória, dessa vez com cerca e coluna, para separar essa parte da sala de estar e jantar da cozinha, o que eu acho que deu um toque super legal. E eu descobri que algumas cercas você pode colocar coisas em cima delas, o que eu achei ainda mais interessante, porque traz ainda mais de realismo para as construções. Daí na cozinha, fiz lá uma cozinha básica, não tem muito o que falar da cozinha, fiz ela branca. E coloquei o que era necessário ser colocado e mais algumas decorações. E no banheiro, se eu não me engano, eu coloquei banheira, pia e privada. Basicamente foi isso que eu coloquei. Se você tiver dificuldade de entrar na banheira, você arrasta um pouco com o Alt a privada e a pia, porque isso deu errado em uma outra casa que eu construí, numa reforma que eu fiz. E aí eu só arrastei assim pro lado e deu certo. Então, tem que fazer essa, né, tem que arrastar aí um pouquinho. Na parte de cima, no primeiro andar, ali na área social, eu coloquei um sofá, uns brinquedos, porque como tem crianças, acho que é interessante ter brinquedos. Na minha cabeça ia ter bebê também, aí eu coloquei aqueles quadradinhos que ela brinca de empilhar e de fazer formas, mas depois eu percebi que não ia ter bebê, então eu tirei e substituí, ou só deixei lá os brinquedos que eu havia colocado. Depois eu fui para os quartos, fiz o quarto geminado, como eu falei para vocês, e fiz o quarto dos pais nesse tom, puxando para casa. Já falei para vocês, né? Que as pessoas responsáveis por construir a casa normalmente fazem o quarto com a mesma decoração da casa. Porque se gostam da decoração da casa, então trazem pro quarto também. Espero que faça sentido. E aí, por fim, eu fiz a parte da lavanderia lá embaixo, que ficou super interessante. É uma lavanderia meio que um pouco mais clássica, né? Porque não tem uma lavadora e secadora, mas acho que fica interessante e também dá para agregar ali. Traz um pouco de realismo também para a família que vai morar nessa casa. Depois eu fui para outra e última casa, a terceira e última casa, e ela é uma casa mais moderna também. Eu havia construído essa casa, e aí o The Sims travou, e aí eu não consegui mais ficar com essa casa. Mas tanto a outra casa, a verde, como essa, eu tentei fazer bem semelhante com o que eu tinha feito quando o The Sims travou. Claro que não vai ser 100% igual, porque eu não decoro, né? Mas acho que eu consegui deixar parecido. Pelo menos a ideia central tá bem parecida. Bom, pra parte, é uma casa com primeiro andar também, inclusive os quartos ficaram bem apertadinhos, mas acho que vai dar certo. Na parte de baixo, eu fiz uma porta de entrada aqui para o lado de cá, vai para a sala de estar e o banheiro, e uma porta para sair para a área de lavanderia. E do outro lado, nós temos a cozinha com a sala de jantar. Eu gostei muito do modo como foi dividida essa parte de baixo, acho que ficou bem interessante e um pouco diferente, então acho que acrescenta pro jogo. Fiz uma parede transparente ali atrás da escada, acho que tem um toque bem moderno também. Embaixo da escada coloquei umas plantas. Não sei como sim vai conseguir cuidar daquelas plantas, porque são plantas que precisam ser cuidadas, mas isso aí é um problema para quem vai jogar. E aí eu fiz, né, toda a decoração da parte de baixo, bem puxada pro marrom, para cores modernas, pro preto, para cores mais escuras mesmo. E fui para a parte de cima. Como eu falei para vocês, ia ficar tudo bem apertado, mas eu acho que eu consegui colocar tudo o que precisava. Acho que sim. Bom, pro quarto principal, que é teoricamente o quarto dos pais, eu escolhi fazer azul. Acho que ficou uma cor bem legal, bem interessante. E ficou com tons um pouco mais escuros. E eu usei também o novo kit, né, de vestíbulo rústico para pôr os armários, né, o guarda-roupa e tudo mais. Acho que ficou bem legal. Para o outro quarto, é um quarto para uma menina, que eu pensei no tom de rosa. Eu usei o beliche, porque acho que ia ficar um espaço interessante. Essa configuração de quarto retangular é muito difícil de você conseguir manusear, mas eu acho que deu certo. E eu não coloquei uma mesa com cadeira, nem no quarto dela, nem no quarto dele,
para poder eles fazerem a lição de casa. Isso porque eles têm a sala de jantar, eles podem sentar na sala. Então, acho que acrescentou melhor visualmente uma cômoda. Acho que... Porque todo quarto tem que ter um guarda-roupa, tem que ter uma cômoda, tem que ter algum lugar para guardar as roupas, né? Isso é... Claro que no The Sims, se você pôr um espelho, você consegue mudar o seu traje. Mas... como eu queria trazer esse visual mais parecido com o que a gente vê na vida real, então eu acho que ficou bem interessante dessa forma. No quarto do menino, eu fiz de um tom mais puxado pro verde e eu segui a mesma ideia do da menina, né? Eu coloquei um armário ao invés de um lugar para fazer a lição de casa, porque eles conseguem fazer a lição de casa tanto no sofá quanto na mesa de jantar. E aí, por último, dentro da casa, eu fiz o banheiro. Foi um banheiro também mais puxado para os tons da casa, para, né, trazer um pouco mais de uniformidade, constância. Mas constância na decoração da casa, eu acho que ficou bem legal dessa forma. E aí eu fiz toda a decoração da parte de fora, que não foi uma decoração assim super diferente. A única coisa que eu mudei do que eu havia feito foi o telhado, porque eu senti que esse telhado ele é mais moderno do que o telhado triangular. Então, pra mim fez mais sentido ter colocado. E aí na parte da lavanderia, na outra eu tirei o piso, né? Se eu coloquei o piso, achei que faz mais sentido ter o piso, porque é uma casa um pouco mais moderna, não tão meio que ligada à natureza, sabe? E aí como o telhado em cima passou, né, do espaço da construção, então deu pra colocar a lavadora e a secadora. Nessa parte eu não quis colocar muitas coisas relacionadas às crianças, tipo brinquedo. Primeiro porque não tinha espaço, segundo porque eu imagino que eles tenham uma criação um pouco diferente, não tão ligada a brincadeiras. O parquinho tá ali, mas dentro de casa eles têm mais, sei lá, acesso à TV e tudo mais, então não são tão ligados a essa brincadeira mais na terra. Não sei se deu pra entender o que eu tô falando. E aí, por fim, eu fiz a decoração de todo o lote. Eu coloquei muitas plantinhas. Eu coloquei essas plantas mais retangulares, mais quadradas, porque eu acho que elas combinam com o lote, que tá um pouco mais moderno. Mas eu também coloquei algumas flores próximas das árvores. Gente, essas flores próximas das árvores, elas são a coisa que mais me irrita com a questão do Move Objects, porque pra mim não faz o menor sentido. Mas eu até ia desistir delas, sabe? Ia só deixar as árvores largadas, mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer construções que realmente fazem sentido. Então, depois de um grande jogo de cintura, depois de me estressar um pouco, eu consegui colocar aí as flores de uma forma que elas não ficassem esquisitas, porque tá a 300 metros de distância da árvore. Enfim, comenta aqui o que é que você achou e não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. E caso você queira baixar essa casa, ela já está disponível. Eu acho que eu coloquei Vila com Parque ou Vila com Parquinho, mas foi uma das últimas construções que vieram lá na minha galeria. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e a gente se encontra no próximo vídeo.